Bom, então boa tarde. Dando continuidade, né, aos diferentes sistemas e métodos de irrigação, né? Então hoje nós vamos ver o sistema de irrigação localizado. E basicamente, então, esse sistema tem por dois tipos: o gotejamento e a microaspersão. A microaspersão ela é muito parecida com o que já foi visto nas aulas anteriores, na aula anterior que foi sobre o sistema de aspersão. Com a diferença que o raio em que ela, de aspersão dela é menor, e geralmente ela é utilizada para frutíferas, né? E essa aspersão é abaixo da copa, né? E não sobre a copa, como no sistema de aspersão convencional, né? Então, hoje nós vamos ver como é que é esse sistema, as vantagens, as desvantagens, para que ele é utilizado. E na próxima aula, então, da semana que vem, nós vamos ver os componentes desse sistema de aspersão, certo? Então, daí na aula da semana que vem também, daí já vai ser presencial, né? Então, já não vai ser mais no formato ANP. E na aula, então, ali da outra semana, ali do dia 4, 5, vai ser o sistema de por superfície. Então, eu vou trazer um palestrante que ele trabalha na Secretaria da do Meio Ambiente e na Secretaria de Abastecimento e Irrigação do Estado daqui do Rio Grande do Sul, né? Então ele tem bastante experiência nessa parte de irrigação de inundação, sobretudo nas áreas de arroz. A irrigação de superfície é a mais inundação que a gente utiliza aqui no Sul, né? Seja em Santa Catarina, que é mais para o cultivo das áreas de arroz. Então, ele tem bastante experiência, ele trabalha nessa secretaria, e ele que vai vir falar desse assunto para a gente, certo? Bom, então, o sistema de irrigação localizada, né? Ele compreende o sistema de irrigação, compreender esse sistema de irrigação, né? Ele é necessário para conhecer os métodos utilizados. E dentre esses dois, então, dentro do sistema de irrigação, tem dois métodos, né, que é o gotejamento e a microaspersão, como eu já comentei. A irrigação localizada por gotejamento, então, né, ela é a aplicação da água, gota a gota, diretamente na região da raiz da planta. Como vocês podem observar nessa imagem, então, aqui, da esquerda, né, vocês veem que tem essas mangueiras, ou também pode ser fitas gotejadoras, e a partir então elas têm orifícios, e a partir desses orifícios, então, é que vai cair a água, né? Vai sair a água gota a gota, e causando então, né? Gerando então uma maior umidade na terra, no solo, né? E suprindo de água a planta. Esse sistema, ele é caracterizado, então vocês veem que ele sai em gota a gota. Então, é um baixo volume. E se eu tenho uma planta, por exemplo, uma planta arbórea, uma macieira, que tenha elevada necessidade de água, eu vou ter que fazer com uma alta frequência, ou seja, eu vou ter que deixar ele diversos minutos ou até horas por dia ligado para suprir a exigência de água dessa planta, certo? Agora, por exemplo, se eu tiver uma muda, né, uma muda de macieira, uma muda de videira, daí já é menor, porque a necessidade de água dessa planta é menor, certo? Então, eu posso deixar, por exemplo, ali 10 minutos, 3 vezes ao dia, já pode ser considerado suficiente, mais ou menos, certo? Enquanto para uma planta arbórea, eu vou ter que deixar uma maior frequência, né, mais tempo ligado e mais frequentemente, ou seja, mais intervalos de tempo, para que eu possa suprir a necessidade de água dessa planta, certo? Isso, então, de modo que se mantenha o solo da região das raízes da planta com uma umidade adequada. Comparativamente aos outros sistemas, por exemplo,
a aspersão que nós vimos na aula passada, esse é um sistema que é a eficiência do uso da água, ou seja, eu vou ter uma maior economia de água utilizando esse sistema. Porque esse aqui ele vai cair diretamente muito próximo ao vegetal, essas gotas. Enquanto que no sistema de aspersão, eu aspergia toda a área do solo. E aspergindo toda essa área do solo, podia ter muitas perdas por evaporação, que é o processo que a gente aprendeu lá no início da disciplina, certo? Aqui, então, não, vai ser mais eficiente porque ele já vai cair muito próximo da raiz da planta, então, aumentando a eficiência, aumentando a economia do uso dessa água, certo? Tu tá me ouvindo, Mário? Eu não sei se você tá me ouvindo o som, mas acho que está saindo, né? Tudo certo? Certo, acho que sim. Certo. É que vai que estivesse sem o som, né? Daí eu estaria gravando sem. Estaria só falando para mim mesmo. Bom, o sistema de irrigação localizada, então, aquele foi por gotejamento. O segundo é por microaspersão. Nesse sistema, então, é um sistema de irrigação em que a água é aspergida através dos microaspersores, que são miniaturas dos aspersores que a gente viu na aula passada, certo? Só que o aspersor, ele irrigava acima da copa das plantas ou acima do dossel vegetativo, enquanto que os microaspersores vão irrigar abaixo do dossel vegetativo, certo? Vão irrigar em regiões muito próximas aqui ao tronco, né? Próximas ao solo, né? Isso vai fazer também com que essa água seja melhor, mais bem utilizada, porque eu não quero que molhe as folhas. Não é através das folhas que as plantas absorvem água. Até absorvem, mas uma quantidade muito pequena. É através das raízes. Então, eu tenho que manter esse solo úmido e não as folhas, porque inclusive se eu mantiver as folhas úmidas, isso é propício para desenvolvimento de doenças, né? Como a gente tem falado nas últimas aulas também, né? Que esse aumento da umidade das folhas, dessa água livre nas folhas, é propício para o desenvolvimento dos esporos de fungos e de bactérias, certo? Então, nesse sistema não há um molhamento foliar. Então, como observado nessa imagem aqui, né? Vocês veem que para cada planta, né? Para cada árvore frutífera que tem aqui, tem um aspersor, porque ele chega muito, ele não vai longe, o raio da aspersão deles vai ali de 3 metros no máximo. Então, dependendo da densidade de plantio que eu tenho, certo? Eu vou ter que mais ou menos ter um para cada planta, certo? Se elas forem se elas não estiverem tão adensadas. Se elas estiverem mais adensadas, né? Daí tem que ver qual que é a densidade do plantio, daí sim eu posso utilizar, né? Para mais de uma planta, né? Eles aspergindo em 2 plantas até se elas estiverem mais próximas umas às outras. Então aqui tem um esquema geral nessa imagem de um sistema de irrigação localizada. Muito importante falar. Esses sistemas de irrigação, depois a gente vai ver na aula que vem dos componentes, mas tanto para não entupir os aspersores, os microaspersores, como para não entupir também os gotejadores, é muito importante que eu utilize água água de boa qualidade, né? E que também sejam instalados filtros que não tenham partículas de suspensão nessa água. Porque se tiver partículas de suspensão, vai acontecer de entupir esses microaspersores ou os gotejadores, né? E eu vou ter uma vida útil desses materiais, então, menor, certo? Então, aqui vocês vão ter que ter registros. Aqui vocês podem ter também um aparelho que se chama timer, certo? O que é o timer? Eu acho que a gente vai falar também na aula que vem de equipamentos, mas já adiantando, o timer eu posso programar ele para que ele irrigue, por exemplo, só na quarta e na sexta-feira. Eu posso selecionar os dias da semana, como nós vimos na primeira aula. Se vocês lembrarem na primeira aula,
tinha um painel onde eu podia, então, selecionar quantas vezes por semana eu queria que irrigasse, quantas horas, quanto tempo de irrigação, ou seja, eu posso programar para que irrigue às 7 ao meio-dia e às 8 da noite, por exemplo, e também qual que seria o tempo de irrigação, ou seja, começar às 8 horas e terminar às 8h15. Então, teria 15 minutos de irrigação, certo? Então, isso aí dá opções, né? De eu de eu conseguir programar o dia da semana e também os horários durante o dia que eu quero e o intervalo entre as regas, certo? E o tempo da duração das regas, certo? Então, como eu comentei, o que vai definir isso? Vai definir a cultura que eu estou trabalhando. Por exemplo, uma bananeira, vocês observam que ela tem as folhas bastante grandes, então elas perdem uma grande quantidade de água, certo? Diferentemente, por exemplo, de uma planta que consome super pouca água, por exemplo, que consome menos águas, a videira é uma planta que não consome tanta água assim, certo? Comparada a uma bananeira. Também muda em relação ao estágio vegetativo, ou seja, o estágio de crescimento que essa planta está. De maneira geral, quando é uma planta, as arbóreas, quando elas são menores, elas necessitam de menos água do que uma planta adulta. E também depende, por exemplo, se ela está no período de crescimento vegetativo, no período da frutificação, onde há o crescimento dos frutos, ela também demanda menos água do que, por exemplo, as videiras, as maceiras, que tem bastante aqui no Planalto Catarinense, onde no período do inverno elas não têm folhas, ou seja, elas necessitam de menos água, certo? Então, vocês podem programar essa irrigação, vocês têm registros, e aqui, então, se vocês observarem na imagem, né, tem as adutoras principais, que depois se dividem, então, nas adutoras secundárias, e aqui, então, eu vou ter, então, essas tubulações de menor tamanho, que podem ser, então, ou as mangueiras, ou fitas gotejadoras, se for no sistema por gotejamento, ou também pequenas mangueiras, e em cada uma dessas plantas teria microaspersores para irrigar essas plantas, certo? Então, as diferenças entre o sistema de gotejamento e o sistema de microaspersão, certo? É importantíssimo que você saiba as diferenças para saber qual que, se vocês, por exemplo, quiserem irrigar uma área de vocês, qual que mais vai se adequar a essa área, certo? Então, como é que se dá na aplicação da água? No gotejamento, ela vai ser em pontos, né? Vai ser pontual, utilizando os emissores denominados gotejadores, certo? Então, ela vai cair como na imagem, gota a gota, somente naquele ponto. Enquanto que na microaspersão, né, ela vai ser sobre uma pequena área circular, né? Então, eu vou ter um raio ali, um diâmetro, que ela vai aspergir a água, certo? Através dos emissores denominados microaspersores. A vazão. Então, o gotejamento, a vazão dela é no máximo, é até 20 litros por hora. Por quê? Porque ela cai gota a gota. Então, vocês imaginem que numa hora, ela não vai conseguir ter uma vazão muito, muito grande, porque cai de gota a gota, certo? Então, por isso que nesse sistema, geralmente, a gente tem que ter um período de irrigação maior e uma frequência de irrigação maior, porque o máximo vai ser 20 litros por hora. E isso, para uma planta adulta, por exemplo, pode ser pouco tempo, 20 litros por dia, certo? Pode ser pouco, então pode ser que eu tenha que ter mais de uma hora, inclusive, dele ligado durante o dia, entende? Já na microaspersão, eu vou ter vazões até 200 litros por hora. Então, a vazão é muito maior, mas eu tenho que pensar que nessa microaspersão, essa água ela vai estar distribuída em locais que pode ser que não cheguem até as raízes. Enquanto que no gotejamento, ela é bem mais localizada
né? E praticamente a planta irá absorver grande quantidade desses 20 litros. Enquanto que esses 200 litros da microaspersão, pode ser que muito dessa água não chegue até as raízes, certo? Embora ela seja também as duas consideradas sistema de irrigação localizado. E a pressão, né? Para o gotejamento, eu posso ter pressões de até 10 metros de coluna de água. Lembra que nós falamos dessa unidade de pressão metros de coluna de água? Então, geralmente, a água que sai da torneira, ela já é suficiente, essa pressão da água que sai da torneira, claro, tem variações, mas já é suficiente para um gotejamento. Inclusive, né, se eu tiver, por exemplo, uma caixa de água a 10 metros de altura, ela já é suficiente para ter a pressão para o gotejamento. Enquanto que para microaspersão, como essa água ela vai ter que ter uma certa pressão para sair do microaspersor, fica entre 10 a 20 metros de coluna de água de pressão. Então, a microaspersão, daí talvez eu já precise ter uma bomba, alguma coisa, certo? Alguma motobomba, para que essa água possa sair, né, com a pressão desejada dos microaspersores. Bom, o gotejamento, então, a água ela é aplicada pontualmente nas gotas, como tem nessa imagem aqui, diretamente sobre a zona radicular da planta. Como comentei, então, menor intervalo entre as regras em função do menor armazenamento da água do solo, sobretudo no solo arenoso. Por que o solo arenoso? Né? Como já comentado também, o que acontece? No solo arenoso, as partículas estão mais distantes uma das outras. E isso faz com que a água se infiltre com mais facilidade, certo? Então, eu tenho que diminuir o intervalo entre as regas, para que a planta consiga absorver mais água, certo? E como eu comentei, né, água sem impurezas, né, e necessidade de utilização de filtros. E daí, então, na próxima aula que a gente vai falar dos equipamentos da irrigação, a gente vai falar bastante dessa questão de filtros, né? Outra coisa, às vezes no gotejamento, se eu usar, por exemplo, ele por se essa fita ou essa mangueira onde saem as gotas tiver extensão muito grande, o que possa acontecer? De que no início dela saiam mais gotas, ou seja, tem uma vazão maior do que no final dela, certo? Então, isso para evitar esse problema, também a gente vai ver na próxima aula, mas já adiantando, tem alguns bicos que saem as gotas que eles são autocompensantes, ou seja, a mesma quantidade que sai no primeiro, eles têm mecanismos que é a mesma quantidade que sai no primeiro bico, ou seja, naquele que está bem perto ali da torneira, e aquele que está lá no fundo, de forma que um compense a água que sai do outro, ou seja, que em todos os bicos saiam a mesma quantidade de água, certo? Independente da pressão que é utilizada, certo? Isso é bastante interessante, porque às vezes, por exemplo, se eu tenho diversos metros, às vezes só pode estar irrigando as primeiras plantas, né? Então, as primeiras plantas estarem bem irrigadas e as lá do fundo quase nem estarem chegando a água. Né? Então, esses bicos gotejadores que fazem essa autocompensação é interessante, sobretudo, quando eu tenho uma grande área de irrigação. Outra coisa, então aqui vocês observem, né? Na videira. A videira, como tem um sistema radicular que não é uma planta que não tem um porte tão elevado, eu tendo ali uma fita de irrigação já é o suficiente, né? Porque ela não tem uma demanda hídrica tão grande. Então vocês até observem na imagem aqui que ele fica suspenso, ele não está no chão. Então eu posso aqui passar roçadeira, eu posso fazer capinas ao redor, posso passar herbicidas, que eu vou estar enxergando a mangueira ou a fita gotejadora. Se eu deixar aqui no chão, se eu não deixar ela suspensa, o que pode acontecer? Eu posso passar com um trator,
posso passar com uma roçadeira, e isso vai acabar, e eu vou acabar cortando essa mangueira, porque ela não vai estar visível, certo? Então eu vou ter mais custos para trocar essa mangueira. Então é muito importante, né, às vezes, se possível, que ela fique, né, que ela não fique diretamente em contato com o solo. Se eu deixar ela então um pouco mais acima, como aqui vocês veem que ela está pendurada nos postes, é interessante para que eu possa ficar visualizando ela quando for fazer algum trato cultural, até passar com o trator por cima, alguma coisa, certo? Outro aspecto importante, vocês vejam que aqui é no experimento que nós tínhamos na faculdade de agronomia aqui, e o que acontecia? Nós estávamos fazendo um experimento de irrigação e era com jabuticabeira. E a jabuticabeira ela dá uma planta de grande porte, como vocês observam aqui na imagem. Então, em vez de uma fita ou uma mangueira de gotejamento, eu tenho que ter duas. Por quê? Em primeiro lugar, porque uma seria muito pouco para suprir a necessidade hídrica da planta. Em segundo lugar, porque se eu tivesse essa mangueira só de um lado, o que ia acontecer, como por exemplo aqui na imagem, só do lado direito aqui, o que ia acontecer? As raízes iam crescer só no lado onde está a mangueira, porque é onde está saindo água, certo? E eu não quero, para ter uma maior absorção de água e nutrientes, essas raízes têm que crescerem nos dois sentidos do solo, entende? Então, por isso que nessas plantas maiores, eu não posso ter senão uma, mais duas mangueiras ou fitas de onde saiam essa água, para que elas estejam melhores distribuídas no solo. Um terceiro aspecto importante, observando essa imagem, o que é? Vocês observam que como é uma árvore de grande, de um porte maior, diferentemente da videira, aqui as raízes que absorvem água não estão próximos do tronco. Aqui no próximo do tronco estão as raízes grossas que servem somente para o suporte da planta. As raízes absorventes, elas vão se localizar aqui nessa faixa, numa distância de mais ou menos 1 metro da planta, que são as raízes de menor tamanho, as de menor calibre, certo? Então, também, tanto quando se for para fazer uma adubação, como a aplicação de água, né? Não deixar, quando for raízes de grande, por exemplo, as maceiras, que também são grandes aqui na região, porque são enxertadas no maruba, né? Não adianta deixar ela junto ao rente ao caule. E tem que deixar ela ali 1 metro, 1,5 metro de distância, porque é ali que é a região de maior absorção, certo? Bom, o segundo sistema, então, falado do gotejamento, é a microaspersão. Então, a microaspersão, como eu comentava, né? Ela funciona como se fosse um chuveiro, um chuveirinho, né? Que vai ter, então, em torno de 1 metro a 3 metros de raio. Alguns podem atingindo até 5 metros, mas a maioria vai ficar entre 1 a 3 metros. Então, quando comparado à aspersão normal, que a aspersão normal é ali 10, 15, 20 metros, essa daqui que tem de 1 a 3 metros de raio, ela vai necessitar de menos água, porque ela não vai molhar a copa da planta, não vai molhar o dossel, vai molhar somente o solo, certo? E ela é mais indicada para o solo arenoso, para os solos arenosos, quando comparado ao cotejador. Isso vocês observam nessa imagem, olha aqui. Se eu tenho um solo arenoso e cai uma gota, pelas partículas do solo arenoso, né, areia, terem um maior tamanho, existe muito espaço entre as partículas, ou seja, a porosidade é maior, fazendo com que a água se infiltre tudo no solo de forma muito rápida e a planta acaba não tendo tempo da planta absorver essa água. Enquanto no solo arginoso as partículas estão bastante juntas uma da outra, no solo argiloso, ou seja, eu tenho uma porosidade maior. E esses poros, como são mais pequenininhos, menores, impedem que a água se infiltre tão rapidamente, fazendo então que esses solos tenham uma maior capacidade de retenção de água, certo? Então, por isso
que a microaspersão, como ela irriga todo o solo, a superfície do solo, é mais interessante para um solo arenoso, certo? Enquanto que para o solo argiloso, aí sim tu podia usar um gotejamento, certo? Aqui, então, vocês veem que a microaspersão, o pessoal utiliza bastante assim para frutífera, sobretudo, né? Aqui vocês vejam esse pomar de bananas, né? A banana ela é geralmente cultivada, ela geralmente necessita de grandes quantidades de água, certo? Então pode ser suprida pela microaspersão. E é interessante, como comentei, que ela não molha as folhas, não molha o dossel vegetativo. Então, né, diminui a umidade presente nas folhas, a água livre, fazendo com que haja a redução de doenças, né? Eu só molho a parte abaixo da copa. Aqui em videiras também, certo? Sempre a parte inferior da copa, né? Abaixo da copa, sobre a copa, que é irrigado na microaspersão. Enquanto que na aspersão, aí sim, é na parte superior, né? Ou sobre a copa. Vantagens. Então, quais são as vantagens? Muitas eu já falei aqui durante a aula, né? Mas então, o que que é? As vantagens, ela favorece o aumento da produtividade, porque melhora a qualidade do produto, certo? Por quê? Porque a planta vai ter o maior aproveitamento dessa água. Então, vai fazer, por exemplo, que uma maçã, um tomateiro, alguma coisa assim, tem um melhor uso dessa água e, consequentemente, maior produção e produtividade, certo? Permite a economia da água, também já comentei isso, já que ele vai irrigar apenas ao redor da planta, não vai irrigar a parte de cima da planta, não vai irrigar a entrelinha, por exemplo, que é uma área que eu não quero que irrigue, eu quero que irrigue na linha ou próximo da linha, certo? Ela permite a realização de tratos culturais, movimentos de máquinas, implementos sem retirar no sistema, certo? Então, se vocês lembrarem, por exemplo, lá o sistema que nós comentamos, os aspersores, né? A expressão convencional. Vocês lembram que tinha que ter todas aquelas tubulações, né, instaladas no meio do pomar, ou no meio da horta, ou no meio da lavoura. E isso, por exemplo, podia dificultar o trânsito de máquinas, de implementos, certo? Já nesses aqui, inclusive, eu vou mostrar um vídeo no final da aula, e que eu posso, esse sistema ele pode ser inclusive enterrado, certo? Essas mangueiras, no caso do gotejamento. E eu tenho um aproveitamento de 100% da área, então. Também eu posso, nessa área que eu vou aplicar, né? Eu posso diluir produtos, aplicar fertilizantes, né? Nessa água de irrigação, fazendo, então, com que esses fertilizantes eles cheguem de maneira mais parcelada na planta, né? E essa maneira, então, de forma mais parcelada, fazendo com que ela tenha um maior aproveitamento do que se eu fosse fazer uma adubação convencional, que muitas vezes pode ser levada pela água da chuva, ou pode ser perdido por perdas, por erosão, por exemplo, certo? Outro fator que eu já comentei, então, a redução da incidência de doenças, né, nas plantas, pelo fato de não haver o molhamento da parte aérea da planta. Aqui, então, vocês observem, né? Somente a parte ali onde tem o gotejador, né, na parte que circula o gotejador, que é onde eu vou ter a área irrigada, certo? Então, aqui é onde vai ter os gotejadores e ao redor dele só que eu tenho área úmida. Enquanto que, por exemplo, aqui na entrelinha, né, eu não vou ter irrigação, porque aqui, inclusive, eu nem quero que tenha irrigação, já que eu vou estar perdendo a água, né, eu vou estar irrigando um lugar que eu não preciso que irrigue, e também em áreas bastante secas, por exemplo, o que pode acontecer? Se eu não irrigar na entrelinha, não vai ter o crescimento de plantas daninhas, né? Então, isso às vezes é interessante, daí eu vou estar economizando com herbicidas, por exemplo, certo?
Então, outras vantagens, como eu comentei, né? Não precisa de uma pressão de trabalho muito alta, ou seja, de conjunto de bombas com alta potência, pois o sistema opera em baixas pressões e baixas vazões, né? Como a gente comentava ali, em torno de 10 metros de coluna de água, certo? E também reduz o consumo de energia elétrica. Então, aqui, por exemplo, né, tem alguns sistemas até que se eu não tiver se eu não precisar, por exemplo, irrigar uma área muito longa com essas mangueiras, essas fitas gotejadoras, se eu tiver mais ou menos uma caixa d'água que fique ali entre 5, 6 metros até 7 metros, somente com a força da gravidade dessa água já é possível que faça com que tenha pressão suficiente para que saiam as gotas nos gotejadores. Agora, já para microaspersão, que vocês lembram que eu precisaria em torno de 20 metros, aí já fica um pouco mais complicado, né, com uma caixa d'água. Daí eu teria que ter uma bomba, mesmo que fosse de pequena, uma motobomba pequena, para que tivesse pressão suficiente para sair a água dos microaspersores, certo? Aqui que eu já comentei, então, né, limita o desenvolvimento e a disseminação de plantas daninhas pelo fato que ele não molha na entrelinha, certo? Isso mais para o gotejamento. Para a microaspersão, ela também não molha a entrelinha, depende do raio que ela vai aspergir, certo? Mas no gotejamento, sim, vocês veem que é bem pontual, então aqui nessa imagem vocês veem que só onde eu tenho as plantas aqui, as plantas de interesse, é onde está úmido. Agora, aqui na entrelinha das plantas, o solo é completamente seco. Mas, claro, isso varia de região para região. Né? Em Santa Catarina, de forma geral, né, aqui na região sul, a gente tem uma grande quantidade de água, né? Embora esse ano tenha feito estiagem, né? Mas geralmente a quantidade de água que cai a precipitação durante o ano, né? Ela permite o desenvolvimento das plantas daninhas na entrelinha. Agora, por exemplo, se eu for para uma região, por exemplo, lá no Nordeste, que é semiárido, lá na entrelinha não nasce nada. Só nasce onde tem gotejamento, onde tem irrigação, certo? Então, daí ela já estaria economizando no uso de herbicidas, certo? E como inconvenientes, o que que tem então, né? Principalmente é um elevado custo inicial, certo? Porque eu vou ter que ter bastante. Esses microaspersores, eles têm um custo relativamente alto, certo? Porque o que que é? O aspersor eu ia precisar para irrigar uma área, né? Como eles têm um raio de irrigação bastante grande, né? Eu não iria precisar de tantos aspersores já comparado aos microaspersores, que irrigam, então tem um raio de irrigação menor. Então, para irrigar, por exemplo, 1 hectare, eu iria precisar de muito mais microaspersores, certo? Comparado aos aspersores, certo? E também as mangueiras, essas fitas de gotejamento, elas também não são tão baratas, sobretudo se for daquele tipo que tem que são autocompensantes, né? Então também não é um custo tão barato, né? E é um sistema que necessita constante manutenção devido ao problema de entupimento de emissores, né? Mesmo utilizando o filtro. Outra coisa que acontece bastante nesses sistemas é que às vezes eu posso ter oscilação da pressão da água, ou seja, a bomba às vezes ela começa a, a, a jogar uma vazão maior e essas mangueiras, essas fitas gotejadoras, elas não são muito resistentes. Então daí eu tenho uma pressão muito alta nessa mangueira e ela acaba estourando, né, ou fazendo algumas fissuras e ocorre vazamento da água. Então também isso é uma coisa indesejável, uma limitação, certo? O sistema radicular da planta, então, ele apresenta limitação de crescimento devido ao fato das raízes tenderem a se desenvolver somente na região do local onde foi molhado, próximo ao emissor, ao longo da linha lateral. Mas isso aí eu já comentei que
tem como resolver, né? Então, colocar, por exemplo, nas árvores de maior porte, 2 linhas de irrigação, que daí pode né, superar essa limitação. Essa aqui, então, são as fotos do meu experimento do doutorado, certo? Então, aqui são plantas cítricas. Vocês observem que aqui, né, primeiro eu plantei as sementes dos porta-enxertos de citros. O único método possível de irrigação que eu podia utilizar aqui é a microaspersão, porque imagina como é que, olha que a densidade que elas estão plantadas nesses tubetes, certo? Nessas sementeiras aqui. É muito pequena, eu não tenho como colocar uma fita gotejadora entre elas, certo? Embora eu não quisesse que molhasse a copa, certo? Mas não é o único sistema possível de utilizar, porque elas estão super adensadas aqui. E também nesse período aqui inicial, geralmente eu não tenho muitos problemas de doenças, né? Elas começam a surgir quando a planta já está um pouco mais desenvolvidas. Depois que eu passei essas plantas, né, que eu tirei desses tubetes aqui pequenos, né, nessa sementeira, depois que eu passei para sacos maiores, esses sacos de 5 litros, aí sim que eu utilizei então as fitas gotejadoras, certo? Como vocês podem observar aqui na imagem. E uma coisa é visível, olha, não é, elas estão embancadas e nem é tão longa a área de irrigação das fitas. E você percebe claramente, né, que, por exemplo, aqui no início da fita gotejadora cai muito mais água do que aqui, porque esses aqui não são autocompensantes, certo? E aqui, por exemplo, nesse estágio vegetativo também, aqui já não é interessante eu ter uma irrigação sobre a superfície, né? Então daí eu já mudei o sistema de irrigação. Eu tirei os microaspersores, né? Eu desinstalei no caso, né? E coloquei então o gotejamento. E aqui então eu tenho um aparelho, né, que é o timer que eu comentei com vocês, que ele é o programa então quantas vezes por dia eu quero que irrigue, quanto tempo que dure essa rega e também quantas vezes por semana, certo? E é aquilo que eu comentei. Aqui ela sai água da torneira, não tenho nenhuma bomba, nada que precise para irrigação. Porém, às vezes, né, causa alteração da pressão dessa água, né? Então aqui no início, depois a gente vai ver na parte das instalações, eu tenho torneiras aqui. E essas torneiras, se eu deixar ela aberta um pouquinho a mais, ela já aumenta muito a vazão, fazendo com que essas mangueiras estourem, né? Causem fissuras pelo excesso de água de irrigação e causa então estoura. E daí se estoura, por exemplo, aqui, daí toda a água que vier vai sair aqui e não vai sair por onde ela estourou, vai sair toda a água onde tem uma fissura e fica toda a linha sem sair o gotejamento, certo? Então isso é uma questão bastante importante, né? Tem que estar sempre monitorando para ver se essa irrigação está funcionando de forma adequada. Então vou colocar esse primeiro vídeo aqui da Epagre. Deixa eu só compartilhar minha tela. Acho que é esse aqui. Olá a todos! Na atividade agrícola, o uso da água é fundamental para garantir produtividade, qualidade e até a boa aparência dos alimentos. Água também é imprescindível para quem produz hortaliças, mas claro, tem que ser na medida certa, nem de mais, nem de menos. Por isso, no quadro Dica Epagre de hoje, você confere a técnica da irrigação por gotejamento. Ela é simples e muito eficiente.
Nós estamos na propriedade do seu Lindolfo Schmitz, no município de Santa Rosa de Lima. Aqui na propriedade foi instalado o sistema de irrigação localizada por gotejamento. Sistema esse que tem a vantagem de aplicar a irrigação na hora certa, na quantidade certa, para a melhor produtividade das plantas. O sistema de gotejamento está instalado numa lavoura de pepino. E esse sistema ele serve para outros cultivos e vai ser usado dentro da propriedade. O sistema de gotejo ele tem a vantagem de colocar na raiz da planta a quantidade certa de água na hora certa. E é um sistema, vamos dizer assim, que traz uma economia de água pela alta eficiência de aplicação, em torno de 95% da água aproveitada pela planta. Bom, vamos ver como é que funciona isso aí na prática. Aqui nós temos uma fita gotejadora e como podemos observar aqui, tem um gotejador, um furo por onde sai a água. Então nós podemos ver o gotejamento, né? Aqui nesse sistema nós temos os gotejadores espaçados a cada 20 centímetros. Existe espaçamento a cada 10, a cada 20, a cada 30 e assim sucessivamente, dependendo do tipo de cultivo que vai ser implantado. Nós preferimos esse cultivo já, esse espaçamento mais adaptado ao pepino e vai se adaptar tranquilamente a outros tipos, a outros cultivos, né? Na irrigação, o que nós temos? Eu não coloco água para uma determinada planta, eu coloco água no armazém solo. Então, o meu solo ele tem a condição de armazenar uma certa quantidade de água. E esta é a minha reserva. Então, eu trabalho com reserva de água no solo. Então, não existe um sistema de irrigação para pepino, para tomate. Então, o sistema nosso é o solo que manda a quantidade de água a ser aplicada. Conforme eu tenho solo arenoso, solo argiloso, então vou variar essa quantidade de água. Além da fita gotejadora ou gotejadores, o produtor ainda precisa ter uma diferença de nível para colocar uma caixa d'água, como é o nosso sistema aqui, ou instalação de uma bomba. E esse material, esse equipamento, ele pode ser comprado nas casas comerciais, mas sempre lembrando que é imprescindível o acompanhamento técnico, razão pela qual o produtor deve procurar a EPAGRE para que a gente possa dimensionar esse projeto de maneira, vamos dizer, mais correta e mais adequada à condição de produção daquele produtor. Certo? Então vocês viram ali, nesse aqui, ele utilizava o sistema de gotejamento para o pepino, né? E o que foi interessante que ele comentou, né? Que conforme a cultura, que pode ter diferentes espaçamentos de um gotejador para o outro. Então, por exemplo, se vocês estão utilizando aí, por exemplo, na videira, que o espaçamento é de 1 metro, vocês vão ter gotejadores de 1 e 1 metro. Daí vocês já vão comprar essa fita gotejadora específica para aquela cultura. Da mesma forma, se vocês estiverem trabalhando com pepino, como é o exemplo do vídeo, então daí o espaçamento já vai ser menor. Eu tenho que cuidar, então, né, qual cultura que vai ser o objetivo da minha irrigação e já para comprar essas fitas gotejadoras com determinado espaçamento, né, que é para cultura. Mas outra coisa importante que ele comentou ali, que é fundamental, eu não tenho que irrigar a cultura, eu tenho que irrigar o solo. Então, eu tenho que suprir esse solo de água, né? Então, por exemplo, muitas vezes a cultura, ela, por exemplo, eu estou irrigando uma cultura que não tem necessidade de água, muita necessidade de água, mas o solo é arenoso, ou seja, aquela água ela não fica no solo, ela não retém água no solo. Então, é o solo que eu tenho que olhar mais e não a cultura, certo? Para definir, então, a quantidade de água, o intervalo de regas, certo? Eu tenho que suprir o solo de água. Deixa eu colocar nesse outro vídeo aqui.
Nesse outro vídeo aqui, ele é bem interessante. Ele vai mostrar, né? A gente comentou aqui que é um sistema subterrâneo de gotejamento. Então, onde as fitas gotejadoras, elas vão ficar enterradas, certo? No solo. Isso aí pode ser muito utilizado, por exemplo, para culturas, como é o caso do milho, que ele vai mostrar aqui, né? Onde daí eu posso passar com trator, com maquinário por cima, que eu vou, ou com roçadeiras, né? Que eu não vou estar quebrando, né? Eu vou estar verificando as mangueiras, certo? Certo? Então, deixa eu interromper. Esse é um outro sistema, então, é um sistema de irrigação subterrâneo, né? Então, ali, o que é a vantagem, como eu comentei, é que eu posso ter o trânsito dos maquinários, essa é a maior vantagem, que eu posso ter o trânsito do maquinário na lavoura. Então, ele disse ali também que deve ser enterrado entre, acho que era entre 5 a 20 centímetros, se eu não me engano. O que vai definir, né, o quanto que tem que ser enterrado, qual que é quanto que deve ser ficar longe do solo?
Se eu enterrar 40 centímetros em um solo arenoso, o que vai acontecer? Essa água ela não vai entrar nos poros, porque ele tem os poros muito largos, muito grandes. Ela vai infiltrar totalmente no solo. Então, ela não vai chegar nas raízes. Então, eu tenho que ficar mais próximo, tenho que ficar ali 5 centímetros enterrados, para que daí as raízes, para que daí possa chegar às raízes. Já se eu fizer num solo argiloso, em que essa água ela tende a se espalhar melhor no perfil do solo, aí eu posso deixar ele um pouco mais enterrado, certo? Também isso aí vai variar com a cultura que vocês vão trabalhando, se ela tem um sistema radicular mais profundo ou mais superficial, certo? Tu vai precisar sair, Mara? Não tem problema. Eu já está terminando a aula. Depois ela vai ficar gravada, daí só tem mais um vídeo que eu vou passar para vocês e já vai estar terminando. Daí tu pode assistir o final da gravação, certo? Tá bom. Até mais, obrigado pela presença. Um abraço. Bom feriado. Bom, dando continuidade, então, né? Aqui também é um sistema de gotejamento, então, subsuperficial, aqui eles estão utilizando para cana-de-açúcar, por exemplo, certo? Então, aqui ele vai apresentar também outras vantagens e desvantagens desse sistema. do prejuízo do negócio. Eu nunca vi uma seca tão dura, tão severa como essa. E você tem hoje uma situação totalmente inversa quanto à análise do déficit hídrico da planta. Conseguinte, você tem uma redução muito drástica na produtividade da cana. Basta ver que hoje já se fala numa redução de algo entre 10% a 15% da produtividade. Um pouco maior, né? Além do aumento da produtividade, né? A gente está procurando verticalizar um pouco mais, né? A produção nossa, concentrando mais, né? Em açúcar por área. A Nandangen entende que os sistemas de irrigação são ferramentas importantíssimas para que o produtor consiga os resultados esperados na produção de cana-de-açúcar. Essa ferramenta tem que estar integrada com todo o sistema produtivo da usina. Ao longo dos anos trabalhando com irrigação em cana-de-açúcar, vários sistemas de plantio foram desenvolvidos e integrados à irrigação. Hoje é possível instalar os sistemas em canaviais já implantados, em canaviais que estão sendo implantados com mudas convencionais e principalmente com o uso de MPBs. Hoje nós já temos versões prontas para o mercado utilizar esse sistema de produção, e são sistemas que não só são eficientes do ponto de vista econômico, mas também são eficientes do ponto de vista agronômico e principalmente do ponto de vista ambiental. Nós conseguimos hoje produzir muito mais cana com muito menos água. A opção pela irrigação por gotejamento, ela está muito mais ligada à facilidade da operação do sistema como um todo. Porque não é irrigação pela irrigação. É a possibilidade de você fazer a adubação pela tubulação. O sistema irrigável não é colocar a água sobre o sistema de sequeiro, mas ajustar todos os outros fatores de produção. Desde o preparo do solo, as estratégias de adubação, trato fitossanitário, manejo de época de plantio, de época de colheita, ou seja, o desenvolvimento por completo de um novo sistema de produção. Eu estou dando alimento exatamente na boquinha da planta no momento que ela mais necessita. Testamos principalmente também a fertirrigação. Eu acho que esse é um dos principais fatores que nos chamou a atenção, né? A possibilidade, além de você fazer a irrigação plena, você fazer uma dosagem, vamos dizer assim, né, dos nutrientes ao longo do cultivo da cana, e do ciclo da cana, além de racionalizar mais, né, a própria água, mas também os nutrientes. Hoje em dia, a gente tem tido o grande privilégio
de ver várias áreas de 400, 500 hectares em área comercial, tendo muito sucesso no emprego do cotejamento subsuperficial. Por conta da sua flexibilidade e das várias oportunidades que ele nos dá de aperfeiçoar cada detalhe, não só da gestão da água, mas da gestão de nutrientes e também da gestão de fitossanitários. A gente conseguiu aproveitar a vinhaça. Fizemos um vinhaçoduto lá para levar para o projeto. A vinhaça vai servir quase como diluente também para os outros nutrientes, aí, não só potássio. Então ficou muito interessante o projeto, né? Relativamente próximo da usina, então captação de água, energia elétrica, tudo isso ficou adequado. O projeto ele deve ser precedido de estudo, tá? E todo estudo contempla a viabilidade do projeto como um todo, seja do investimento, do início do projeto, da fundação, da escolha, da muda. No nosso negócio, nós estamos imaginando aí 10, 11 portes. De alta tecnologia na cana-de-açúcar, a redução do custo da tonelada irrigada de produção, de forma a otimizar o processo industrial do ponto de vista dos custos. Então, o pacote tecnológico que é apresentado pela Nandangen para esse mercado de cana-de-açúcar não inclui apenas o fornecimento de tubos gotejadores para irrigação por gotejamento subsuperficial, mas todo um conjunto de tecnologias ligadas à automação, fertirrigação e otimização do processo produtivo. Entendemos que a operação do sistema é fundamental para o resultado. A Nandangen trabalha com a capacitação dos clientes de uma maneira bem intensiva. Uma das ações fundamentais para a obtenção dos excelentes resultados é a manutenção de um engenheiro da Nandangen por 1 ano junto com o produtor no primeiro ano. Tão importante quanto o dimensionamento. Então, nesse segundo vídeo que vocês observaram, né, aí o pessoal já está usando essa irrigação de gotejamento subsuperficial, né? Então, essas fitas gotejadores enterradas, né, para cana-de-açúcar, que o pessoal que planta cana-de-açúcar, né, são grandes extensões de terra, certo? Então, o pessoal já está substituindo o pivô central, que foi que a gente falou na outra aula, né, que é muito utilizado para grandes áreas. O pessoal já está substituindo pelo gotejamento, né, esse enterrado, ou seja, esse subsuperficial. Por quê? Por causa do maior eficiência do uso da água, certo? E como a gente sabe, está cada vez mais cara ou mais difícil conseguir outorgas, né, de concessão de uso da água, certo? Então, o pessoal está tentando cada vez otimizar, né, o uso desses recursos naturais, certo? Então, será que tinha que falar pela aula de hoje, certo? Obrigado pela atenção e um bom final de semana para vocês. Um abraço.